Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os principais motivos que levam a Índia a avançar tanto em certos programas de defesa, enquanto que no Brasil, programas similares derrapam ou nem sequer saem da fase de projeto. As suas curtidas são muito importantes para o crescimento do canal, por isso, se você gostar desse vídeo, deixe aqui o seu like e o compartilhe com seus amigos. Nesse vídeo, publicado ontem aqui no canal, falei sobre o Agni 5, o míssil balístico intercontinental da Índia. Uma arma muito avançada e que colocou os indianos ao mesmo nível de outras grandes potências militares internacionais. Naquele vídeo, muitas pessoas deixaram comentários destacando o fato da Índia conseguir avançar em projetos desse tipo, enquanto que o Brasil, apesar de tentar, algumas vezes não consegue concluí-los com sucesso. Existe assim tanta diferença entre o Brasil e a Índia para justificar isso? De um ponto de vista social, a Índia e o Brasil não são muito diferentes, com os indianos estando em situação muito pior em certas áreas. Quem reclama do abismo social que existe no Brasil entre as classes mais ricas e mais pobres é porque não conhece o sistema de castas na Índia, um sistema que, apesar de oficialmente banido nos anos 50, ainda influencia profundamente a convivência social naquele país. Na Índia, se você nasceu numa determinada família, as suas chances de entrar numa faculdade ou de conseguir um emprego melhor são quase nulas. Tudo reflexo do milenar sistema de castas. No Brasil, pode ser difícil para uma pessoa que nasceu realmente pobre e numa família sem condições subir na vida, mas na Índia, isso pode ser mesmo pura e simplesmente impossível. Na questão econômica, a economia indiana não é assim tão maior do que a economia brasileira. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, a Índia é a 7ª maior economia do mundo, gerando cerca de 2,8 trilhões de dólares em riquezas anuais, com o Brasil seguindo em 9º lugar, gerando um pouco menos do que 2,2 trilhões de dólares. A diferença é que a Índia tem uma população 6,5 vezes maior do que o Brasil, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O que significa que essa riqueza é muito diluída, principalmente entre a população de mais baixa renda. Portanto, em termos econômicos e sociais, o Brasil e a Índia não são muito diferentes, com a Índia estando mesmo em pior situação em muitas áreas. Mas então, por que eles conseguem construir porta-aviões, projetar e construir submarinos nucleares, enviar grandes satélites ao espaço, desenvolver e testar por conta própria bombas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais com alcances de 8.000 quilômetros, e o Brasil não consegue? Segundo Platão, a necessidade é a mãe de todas as invenções, e no caso da Índia, essa é a mais pura verdade. A Índia, como a conhecemos hoje, nasceu no final dos anos 40 e nasceu já em guerra com seu vizinho Paquistão. Para quem não sabe, os britânicos dominaram durante alguns séculos toda a região que hoje corresponde à Índia e ao Paquistão. E quando eles finalmente saíram, no final dos anos 40, dividiram aquela vasta região, criando 2 países, um para os hindus, que se chamou Índia, e outro para os muçulmanos, que se chamou Paquistão. Mas como era de se esperar, a divisão não agradou a todos e imediatamente levantaram-se vozes criticando as fronteiras, tanto do lado indiano como do lado paquistanês. E como consequência disso, de 1947 até hoje, a Índia e o Paquistão envolveram-se em 4 grandes guerras e em pelo menos 3 ou 4 escaramuças fronteiriças que, por pouco, não resultaram em guerras. Dezenas de milhares de indianos e paquistaneses, tanto civis como militares, morreram nessas guerras. Paralelo a isso, a China, um gigante com quem a Índia faz fronteira ao norte, nas últimas décadas também tem vindo a cutucar os indianos. Uma situação que resultou mesmo numa guerra em 1962, que felizmente durou apenas 1 mês e meio, mas que custou a vida de mais de 5.000 soldados para ambos os lados.
Essas graves e sérias ameaças significam que a Índia sempre precisou investir pesado na área da defesa desde o seu nascimento como país. Para entender melhor essa situação, vamos imaginar que você vive num bairro complicado e perigoso. E nesse caso, você vai investir mais na defesa e na segurança da sua casa, colocando grades, talvez até mesmo um sistema de alarme e cercas elétricas. Mas se você vive num bairro calmo e tranquilo, muito provavelmente você não sentirá a necessidade de investir em equipamentos de segurança. Tendo por base esse exemplo, a Índia é aquela pessoa que vive num bairro muito perigoso e problemático, com pelo menos 2 vizinhos barulhentos e muito pouco amigáveis. Já o Brasil é aquela pessoa que vive num bairro tranquilo e sossegado, uma pessoa que tem uma casa muito grande e que tem muitos vizinhos, mas que tenta sempre se dar bem com todos eles. E por isso, o Brasil não sente a necessidade de projetar e construir armas tão poderosas e avançadas como a Índia tem vindo a fazer. A Índia desenvolveu bombas nucleares nos anos 70 como uma resposta direta à ameaça do Paquistão e também da China, com essa mesma ameaça tendo justificado o desenvolvimento do seu programa de mísseis balísticos de curto, médio e longo alcance. O Brasil não tem um Paquistão ou uma China na sua vizinhança, e isso pesa muito nas decisões de investimento na área da defesa. Se vivêssemos num bairro um pouco mais complicado, como o bairro onde os indianos vivem, muito provavelmente hoje estaríamos numa situação mais vantajosa em certas áreas. E isso é bom e mal ao mesmo tempo. É bom porque nenhum brasileiro, nem os seus avós ou bisavós, sentiram na pele o que é ter o seu país atacado e invadido ou viver com medo disso acontecer. Apesar de vivermos uma gravíssima crise de segurança pública, isso não se compara ao medo de você ser convocado para uma guerra e ter que deixar a sua família para trás, ou ver partir um pai, um irmão ou um filho para uma guerra que você não sabe como vai decorrer. Isso é algo que o Brasil não conhece há pelo menos 150 anos, desde a Guerra do Paraguai, mas é um medo com o qual os indianos convivem todos os dias. Mas se por esse lado é bom não termos vizinhos perigosos, por outro lado é mal, pois não temos aquele impulso adicional para desenvolvermos sistemas defensivos mais avançados. Até porque, principalmente hoje em dia, é muito fácil para o morador de um bairro distante resolver fazer uma visita não desejada ao nosso bairro amistoso, o que deixa o nosso país numa posição delicada e vulnerável face a ameaças externas não regionais. Portanto, apesar do Brasil e da Índia serem países que enfrentam dificuldades semelhantes tanto a nível social como econômico, a Índia é muito mais desenvolvida na área da defesa porque ela precisa disso para sobreviver, enquanto que o Brasil, perigosamente acomodado no seu bairro calmo, não vê tantos incentivos para fazer o mesmo, uma postura que precisa mudar com a máxima urgência. Na loja do canal encontrarão sempre novidades fantásticas, camisetas, pôsteres, bonés, miniaturas e canecas com estampas incríveis, todas elas relacionadas com um tema militar. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal e apoie você também o projeto do Hoje no Mundo Militar.